eu resolvi voltar ao assunto do parser, né? E a gente tinha visto que a calculadora consegue realizar operações matemáticas simples e atribuição de variável com um caractere. Então vou ter aqui compilar a calculadora e executar. Então, mais 2 vezes 5, resultado tal. Eu posso atribuir a uma variável, 1 mais 2 vezes 5. E aí, como é a variável atribuição à expressão, também ele retorna um valor. E aqui tem um outro símbolo x aparecendo como um valor também ali. Agora, se eu fizer... Ela tem um problema. Se eu fizer letra maiúscula e atribuir, a gente tem uma falha de segmentação. Isso aqui, então, é um bug. E não tinha visto antes, mas então a gente pode tentar corrigir esse pequeno não, catastrófico bug, no caso, né? A gente pode olhar no Lexer, no caso, porque isso erro acontece. Porque quando eu vejo que é um alfabético, né, um caractere alfabético, ele simplesmente faz o caractere que ele recebeu menos o A minúsculo. Então, se for um A maiúsculo ou outra variável maiúscula, vai cair fora desse alcance aqui dessa variável aqui, onde guarda a memória das variáveis de 0, de A a Z no caso, né? Porque tem aqui o main. E então dá essa falha de segmentação. Bom, o fix fácil que eu vou fazer aqui é usar uma conversão. Vou transformar o caractere que ele lê em letra minúscula. Para isso eu vou usar o toLower, essa função aqui da libc. Então eu vou só toLower o C aqui. Vamos ver se isso conserta mesmo o meu bug. Calc x igual a 1, 2, 3, x igual a 1, 2, a 4, 5, 6. Valor. Não deu mais bug. Bora ver se o x ele tem o mesmo valor, então consertei o bug. Legal, mas o que a gente quer no próximo passo é que as variáveis tenham nomes, símbolos no caso das variáveis, o nome das variáveis, tem um tamanho maior do que um caractere. Né? Um caractere é muito pouco. Então, para isso, a gente vai precisar alterar o parser para poder ler vários caracteres. E também a memória não vai ser mais um double de main, um array no caso, né, de 26 doubles, que é esse main. A gente vai ter que ter uma tabela de símbolos, que são as variáveis. Como é que a gente faz uma tabela de símbolos em C? Bom, eu vou seguir o exemplo que eles fizeram, quer dizer, os caras que bolaram Calc 3, no caso o Robbie Pike, né, e mais um outro cara lá. E um símbolo em C. Se a gente tem uma linguagem como o Python, se a gente tem um interpretador aqui executando, então digamos que eu tenho uma tabela de símbolos, symbol list. Eu posso começar com uma lista vazia. Então daí eu posso fazer um append, sei lá, uns Beatles. Então vamos botar o Ringo aqui primeiro. Depois eu posso fazer o Paul. Depois o John Lennon e daí então o George Harrison. Se eu imprimo então a lista, a gente tem os nomes dos Beatles aí bem tranquilo. Certo? Muito fácil fazer em Python. Como é que eu faço em C? A surpresa é que não tem uma lista desse tipo em C. O C tem um array. A gente precisa criar um tipo que vai ser esse símbolo. Então vamos por partes. Eu tenho aqui o símbolo.h. Esse arquivo ele vai fazer simplesmente um struct symbol. De início, para o nosso propósito, para entender a coisa, a gente tem um char name, que seria string o nome da pessoa, do símbolo, e um ponteiro para o próximo elemento. Que com isso a gente tem isso aqui como se fosse um nó, cada um elemento, né, da tabela de símbolos. E nós vamos ter duas funções, que vai ser um install, que vai fazer a inserção do elemento, tipo o append, né, que a gente viu no Python, e o lookup é para a gente buscar para se esse elemento pertence na tabela de símbolos. Então a gente vai passar no install nome, uma string, né, e vai procurar também uma string.
E aqui a gente tem essa struct, né, que eu já tinha comentado. E o typedef no C ele funciona como se fosse um alias, né? Ele cria um nome em referência. Então, por exemplo, aqui o symbol maiúsculo, né, quer dizer struct symbol. Então, por isso que eu posso usar então aqui embaixo symbol como um tipo, porque eu tenho feito ali o typedef. Esse é o symbol.h. A gente pode então olhar agora o symbol.c, que a gente vai ter as implementações dos métodos, no caso, né? E também, aqui a gente tem os includes de umas funções que a gente, de umas bibliotecas que a gente precisa, string, lib. E aqui tem um include do symbol.h que a gente viu antes. E nesse symlist é uma variável que está nesse contexto aqui, que vai conter a tabela de símbolos. E ela inicia como null, quer dizer que não tem nenhum elemento nela. Então aqui é a implementação do lookup e do install, certo? O install, ele vai criar um espaço para alocar um tipo do símbolo, né? E vai pegar o nome que a gente criou, passou como S aqui, e vai jogar dentro do spnome, só que a gente faz o string dump, é tipo uma cópia da string, porque a gente quer ter cuidado com o que a gente está guardando aqui dentro desse symbol. E se falhar, ele vai dar um free no que ele tentou alocar no malloc e depois ele retorna null. Então o install, se ele falhar, ele retorna null. Caso contrário, ele simplesmente vai retornar o símbolo que ele acabou de incluir. Então ele acrescenta, ele aloca espaço para o novo símbolo, põe o nome com o nome que a gente passou e o próximo elemento, que é esse spnext aqui, vai ser o elemento anterior. Então, no caso, o primeiro elemento que a gente incluir vai apontar para o spnext vai apontar para o null aqui. E vai no final retornar SP. Para procurar, a gente faz um for, inicia esse SP com o primeiro elemento do symlist, que é o primeiro elemento. Como é uma lista simplesmente encadeada, na verdade ele seria o último elemento, a cauda no caso, né? Mas, porque a gente está incluindo, está tudo incluindo de trás para frente. Mas enfim, aqui ele começa com a cauda do symlist, o último elemento que foi incluído no caso, até que seja diferente de null, né? Porque quando chegar em null e terminou de ver todos os elementos, ele vai incrementando então, pelo next, né? E se ele compara o nome com o S que a gente quer procurar, se for igual, porque esse aqui é o string CMP, né? Ele retorna o símbolo, caso contrário ele retorna null. Então se o lookup falhar, ele vai retornar null. Ok, então isso aí é um mínimo para poder criar uma tabela de símbolos e a gente tem um teste aqui para fazer uma verificação se está funcionando. No caso, eu vou incluir então o Ringo, Paul, George, John e vou procurar pelo Peter. Não vai achar, por isso que vai dar 0 aqui. E depois eu vou procurar pelo John e vai encontrar, por isso que eu tenho que dar 0 aqui, que seria o null no caso, né? E esse é o meu teste. Eu vou dar um make que ele vai gerar para mim todas as coisas que eu preciso. Eu vou executar o teste symbol. Não vai dar nenhum problema, que é o esperado. Agora eu vou mostrar para vocês isso que funciona no caso mesmo. Então vamos lá. Eu vou chamar o debugger, né, o LDB no caso do Mac, seria o equivalente ao GDB. Vou dar um break no main, vou dar um list para mostrar que tem um código aqui. Então vamos dar um run, vai executar. Ok. Então ele vai instalar o Ringo, instalar o Paul, o George e o John. Agora eu vou fazer a busca no caso. Vou fazer um lookup. Estou apertando N e vai executar esse teste. Então o SP vai ter agora um nulo, porque ele não encontrou o Peter. Por isso que tem esse endereço aqui, que é o 0000000, endereço 0 nulo, né? Então ele vai fazer o assert e vai dar verdade porque isso acontece. Agora ele vai procurar o John e o SP vai ter um endereço válido de um elemento, porque ele se encontra dentro do symlist. Ele encontra-se dentro do symlist. E esse SP então a gente pode imprimir. Ele tem um endereço válido, ele já inclusive diz aqui que é um ponteiro por symbol, né? E aquele typedef, se a gente fizer a referência querendo o conteúdo dele, a gente vai ver que ele tem o name e o next, no caso. Então o name, esse aqui eu sei que é o John, e o next é o próximo elemento. A gente pode ver qual é o próximo elemento. Então fazendo essa referência, que a gente então vai ver que é o George. Se a gente tentar ver o próximo do próximo, a gente vai então saber que é o Paul. O próximo do Paul é o Ringo. E o próximo do próximo é o ponteiro nulo que termina, então aqui vai dar um erro, mas tudo bem, é o que aconteceu. Então a gente tem a gente tá... Opa, cadê o main? List main. Aqui. A gente tinha visto então que ele parou dentro desse 14. Então vamos executar um lookup e vai fazer o assert. Aí vai dar diferente de 0 porque ele realmente tem um valor certo e bom, continuou
Bom, aí já saiu da libc e tudo mais. Então, essa tabela de cima a gente vai fazer uso dela dentro, no caso, da nossa calculadora, mas a gente vai ver isso num próximo episódio, não agora, ok? Então é isso. Eu espero que pelo menos tenha sido interessante para entender que a gente precisa saber uma lista de símbolos, ou uma tabela de símbolos no caso, e a gente precisa incluir e procurar, porque nós vamos fazer justamente essa operação aqui, nós vamos substituir essa parte do lexer, para quando ele fizer referência a uma variável, ele vai então ou incluir ou fazer o lookup no caso. Então a gente, por exemplo, fazer um lookup vai cair justamente nessa parte aqui, que a gente tem uma variável sozinha aqui. Então, aqui, ó, na verdade aqui. Essa parte vai ser vamos ter um lookup para poder pegar o valor de volta, se tiver, no caso a variável definida, senão vai dar um erro. E aqui é uma atribuição. Então, como é uma atribuição, a gente vai precisar pegar a expressão, que é S3 aqui, e fazer, se ela não tiver, a gente tem que fazer um install da variável. Porque ela não... na verdade, a gente faz um install da variável, né? Com a expressão, com o conteúdo. Então, na verdade, esse símbolo que tem aqui, ó, ele tá faltando a gente incluir mais informação, não é só o nome que vai ter aqui. Aí também vai ter o valor, né, que a gente precisa guardar na variável. Então a gente tem que ter esse value pelo menos aí. Talvez algumas outras coisas na frente. Mas é isso por esse episódio. Até o próximo sobre a calculadora, IAC e tudo mais.